A capacidade de empreender é outra marca característica da comunidade teutoniense. O projeto Estamos Juntos, Nossa Gente 40 anos de Teutônia, apresenta neste quarto capítulo a história de Ervino José Scheren. Nascido em Bom Retiro do Sul, foi na década de 1970 que ele conheceu Teutônia, por meio de empresa calçadista. Presidiu o Sindicato dos Calçadistas, foi gerente de compras e depois representante autônomo. Em 1995, aceitou o desafio de empreender e criou a sua empresa. Ao longo da caminhada, presidiu entidades empresariais e de qualidade da região. Para Ervino, cada passo foi desafiador, mas a persistência e a experiência o ajudaram na caminhada. Agora, enxerga a responsabilidade de criar sucessões sólidas. Eu nasci no interior de Estrela e comecei meu primeiro emprego em Estrela, na importadora Altaquari, por alguns meses, e passei a trabalhar numa indústria de biscoitos, e foi quando eu recebi o convite. Aliás, eu me candidatei para uma vaga aí de gerente de recursos humanos no extinta Reifer, e passei a ser teutonense a partir daí. Obviamente, quando ainda Canabarro, Languiru e Teutônia não se fundiam tanto, ou seja, tinham dinâmicas próprias, onde a Languiru dominava em Languiru, a cooperativa Languiru, a Sertel era a referência em Teutônia e Augustin, Curtume Augustin era Canabarro. Esse período pré-emancipação foi um período de forte crescimento. Eu acho que o calçado foi um grande propulsor para esse desenvolvimento, principalmente Canabarro. Claro que ele trouxe paulatinamente muitos imigrantes e deixou um certo inchaço, né, nas próprias condições sociais e tudo mais. Mas Teutônia foi fruto de uma discussão grande, né? A própria emancipação teve uma divisão bem forte, né, entre o sim e o não, mas ganhou, né, o que efetivamente o povo estava desejando, e o município, né, ele teve lideranças que fazem toda essa diferença, né? O próprio Klepker né, na Languiru, o Egon Herle e Limar Schaefer na época, né, em Canabarro, né, como representante dos calçadistas. E é assim, qualquer cidade que se desenvolve, mais ou menos, é de acordo com as lideranças que atuam nela, né? E temos muitas histórias para trás, mas o que sobrou foi um crescimento espetacular que hoje temos só a comemorar. A indústria foi o que moveu esse desenvolvimento, né? E se nós olharmos o desenvolvimento social, a política, né, e principalmente as lideranças empresariais, eu diria assim, o sucesso de Teutônia se deve a esse conjunto de forças. Nós não temos como eleger algum líder especificamente, né, como sendo o salvador da pátria, né? Eu diria que sim, o que deu a solidez ao crescimento foram exatamente a combinação das lideranças em relação à produção, à indústria e comércio,
porque o próprio comércio tem uma representatividade do local muito bem importante, quando até pouco tempo antes a gente tinha Lajeado como único centro de comércio, e Teutônia foi se destacando paulatinamente e hoje representa aí um bom movimento. Agora, efetivamente, se nós olharmos o que fez a caminhada do crescimento Teutônia, eu acho que a participação da agricultura foi extremamente forte, importante, né? A própria cooperativa Languiru, ela tem uma vocação de manter a própria riqueza, né, local, a transformação acontece, mas o dinheiro que circula dentro do município, se nós olharmos proporcionalmente, é impressionante quanto representa a agroindústria e a produção agropastoril diante desse monstro, né, que acaba sendo o próprio município. E acho que politicamente nós também sempre tivemos aí um bom senso na média, né, de não atrapalhar a indústria, principalmente, né, porque o grande mérito da política é não atrapalhar o setor produtivo. E isso sempre aconteceu naturalmente e os 40 anos passaram muito rápido, né? Mas se nós olharmos para quem veio do zero, como um município que nasceu há apenas 40 anos, tem muito a comemorar por esse crescimento. O empreendedorismo tem seus desafios, né, no seu bojo. Eu sempre fui um entusiasta, venho de uma família numerosa e os desafios desde criança foram muito latentes, viu, na minha vida, mas eu sempre tive muita vontade de crescer, de ser diferente, de ter iniciativas próprias. E desde criança eu sonhava poder dirigir um carro, né? Mas foi quando eu cheguei em Teutônia, realmente eu vim motivado por uma oferta de emprego como gerente de RH, e eu assumi em 73, quando a empresa, ainda Augustin Reicher na época, ela tinha 69 funcionários e rapidamente nós passamos para 700, depois para 1.200, e eu, em 7 anos que eu liderei o setor, a fábrica já estava com 1.700 funcionários. Era muito desafiador e passaram por essa minha jornada certamente mais de 3.000 pessoas que eu recrutei, encaminhei ao seu setor. A empresa se desenvolvia na marca de 100% de crescimento por ano. Então era tudo muito extraordinário. Foi a época do milagre brasileiro, na época do Geisel, presidente Geisel, onde ainda sob o domínio dos militares, mas o setor produtivo vinha com muito incentivo e isso facilitou muito. Mas o Ervino passou, depois de 7 anos, a liderança na área de compras, e já foi um desafio diferente.
E nesse período, o diretor da empresa, que era o Elimar Schaefer, ele tinha o sonho de ter um sindicato dos empregados local para não deixar esse dinheiro sair todo ano do imposto sindical sem ter nenhum retorno. E nós lançamos esse desafio onde eu liderei a criação do Sindicato Calçadistas, e no qual eu fui presidente por 11 anos. E nesse período já estava aí por volta de 15 anos na empresa, e eu tinha um sentimento de bater asas aí para algo diferente, ter iniciativas próprias. E foi no período dos anos 80, quando tinha muita instabilidade no setor político e econômico, onde muitos planos econômicos aconteceram. E eu vi uma grande oportunidade de começar um negócio próprio, e foi quando eu tomei a decisão de sair da empresa, pedi o meu desligamento e me mudei para Novo Hamburgo para fazer vendas, trabalhar como representante comercial, basicamente com importações. Eu tinha um grande conhecimento de produtos, né, na área calçadista, mas foi um desafio terrível, né? Eu trabalhava numa empresa que estava extremamente capitalizada e passei a sentar do outro lado, onde eu tinha que enfrentar a própria concorrência, que antes eram meus fornecedores. E foram anos bem complicados, porque a economia era muito instável. O dólar, de um dia para o outro, desvalorizava até 30%. E isso me fez mudar minha cabeça, me fez repensar muita coisa. E a experiência, mais do que nada, ensina a gente, e eu tive muitos aprendizados nesse período. Foi quando, em 95, eu me desliguei do ramo calçadista e assumi um novo empreendimento que não tinha realmente nenhuma ligação com o que estava fazendo. E eu sentei, eu tinha 2 filhos pequenos. Foi uma decisão bem cruel, né? Mas eu via uma grande oportunidade de realizar esse sonho que eu tinha quando eu saí da empresa do calçado, de ter um negócio próprio. Então foi quando eu me associei, na época, à empresa Valérios, que queria estabelecer uma filial aqui em Teutônia. Foi o que eu liderei na época. Mas logo em seguida criamos aí uma holding chamada Pulo Empreendimentos, que teve como primeira iniciativa de começar uma corretora de seguros, e me convidaram para ser o gerente desse novo empreendimento, e que começou uma nova história na minha vida, e que por 25 anos vem crescendo ano a ano, né, de forma sólida, e tenho a dizer que deixou muito saldo positivo, com muita gente, muitos aprendizados para muita gente, né? E todos que passaram saíram melhores do que chegaram. Isso é uma satisfação muito grande que eu tenho como empreendedor. Eu,
desde que guri, né, no meu segundo grau, que na época não era segundo grau, era curso técnico, eu fiz o contador e tal, mas eu já liderava na minha comunidade, lá na linha Delfina, aquelas associações de juventude, né? Eu tinha lideranças, eu sempre fui um candidato a ser um propulsor do evento ou qualquer coisa que houvesse. E na empresa, no Reifer, como eu tinha o encargo com relações humanas, nós criamos a Associação dos Funcionários, eu promovia as reuniões dançantes, eu fui disc jockey por um bom tempo, eu fui o promotor, eu fui o fotógrafo dos casamentos dos funcionários, filmei, então, e aí depois quando surgiu o sindicato, aí sim eu passei a ter uma liderança de verdade, porque é uma coisa muito difícil, né? O sindicato precisa se posicionar muito firmemente, e aí a gente teve algumas experiências também muito interessantes, né, nesse período da minha gestão como presidente, porque eu precisava criar ambiente com essa turma dos diretores, presidentes das empresas, que sentávamos numa mesa como essa e opa, eu pegava literalmente, né? Mas aí, como eu tinha um advogado que representava a parte patronal e outra dos funcionários, e eles gostavam de uma birita, né? Então eu coloquei 1 litro de uísque na mesa e eles beberam todo o uísque. Então ficou muito mais fácil a negociação. Mas foi um dia muito lindo, apenas uma lembrança, né, do quanto tu precisa ser criativo. Mas posteriormente eu acho que é pelo desafio pessoal, Lucas, de querer crescer, de querer servir bem. As pessoas, a gente está na Berlinda aí para ser convidado a liderar em qualquer momento na sociedade. Isso é comigo, é contigo, né? A gente tem essa demanda, a sociedade tem essa demanda. E eu confesso que isso nunca sempre me deu prazer de poder ajudar, poder colaborar, desenvolver principalmente. Então, quando veio a criação da SIC Teutônia, eu participei desse evento, da reunião, quando foram fundidos as duas associações. E desde já eu passei a ser o vice-presidente, depois presidente por 2 vezes. Setor da qualidade, a gente também, eu sempre fui um pioneiro, por uma crença muito forte, eu sempre vi a possibilidade de uma empresa crescer, ela precisava se organizar, precisava ter uma estrutura funcional mais clara, mais bem desenvolvida, e aí novas técnicas vinham surgindo rapidamente, né, na área de qualidade, e isso me motivou muito, né? Então, se tu me pergunta o que fez levar lá, é uma trajetória, são atitudes diferentes, são gostos pessoais, sem dúvida, né? Mas foi o que me deu muito relacionamento, me deu muita dor de cabeça, sim, muito desafio, muitas horas talvez até mal dormidas, porque cada vez que tu dá um passo novo, tu pisa numa incerteza. A vida nunca te deixa
um caminho iluminado, né? São pedras que sim, têm que ser movidas, têm que transpor. Vamos falar um pouco do ser humano, Ervino. Sair um pouco do empresário, do gestor, do RH, Ervino. O que move o Ervino hoje, passada toda essa tua trajetória? Eu sei que tu tem teu sítio, que tu tem teu refúgio, né, para reenergizar. O que te move hoje? Olha, Lucas, é um tema bem atual na minha vida, né? Quando se faz uma regressão de 40 anos no município, onde a gente participou da sua própria criação, das dificuldades, das migrações, e pessoalmente com os desafios com família, com equipes, e aí tu chega no momento da vida na empresa e efetivamente tu começa a te perguntar onde eu vou chegar e onde eu quero chegar, qual é o meu futuro, né? Porque a vida é ímpar, né? Ela se encarrega de acomodar certas coisas, né? Eu por vezes tenho resistência pessoal em aceitar que eu tenho 70 anos, porque eu me sinto jovem, né? Em termos de raciocínio, né? Eu tenho acompanhado muito de perto a evolução política, social, né? Principalmente as questões da gestão, né? Porque elas sempre me motivaram muito. Mas eu também me começa a cair a ficha de que, puxa, eu preciso atender ao meu corpo, que não é mais um adolescente, né? E eu preciso estar atento ao meu físico vai me puxar. Então, quando tu fala em sítio, eu estou num momento muito rico, né, me sentindo muito em casa, porque é incrível como a natureza te puxa, né? Eu me criei no mesmo local, mas eu estou fisicamente me sentindo extremamente bem, porque a picareta canta, as árvores estão crescendo, a gente faz o nosso tema de casa aí com o meio ambiente. Sábado chegaram mais 100 mudas de árvores nativas que estão sendo paulatinamente plantadas pela equipe, né? E lá eu me sinto feliz, mas outro pé está na empresa, né? Mas já nessa transição, quando nós decidimos que nós iríamos profissionalizar a empresa, né? Trouxemos um novo gestor, né? Um novo sócio, e a gente vai se dando conta que tudo se acomoda quando se tem boa vontade, tem iniciativas proativas, então esse momento é um momento novo, um momento desafiador, um momento onde eu tive que abrir mão de uma série de egos, né, que tu acaba abraçando na caminhada e dizer assim, tchau, agora eu quero viver uma vida de liberdade, eu quero ter menos compromisso, eu não quero mais ser chamado para reunião a qualquer momento. E isso está acontecendo. Meu telefone está ficando mais longe, né? E eu sinto que dá para viver assim, dá para viver melhor, né? E as pessoas entendem a gente, viu? Infelizmente
porque eu tinha medo que as pessoas iam me cobrar muito, onde é que tu anda, onde é que tu tá, mas as coisas vão se acomodando.